A partir de agora, visão do momento. Informação e credibilidade. Falando de política, economia, saúde, educação e segurança pública. Mediador Dr. Ramon Butti. Visão do momento. Só aqui. Bem, amigos da Rádio Visão, estamos aqui hoje com mais um Visão do Momento e recebemos o Dr. Lourenço Migliorini Fonseca Ribeiro, juiz da Vara de Execuções Penais, que nos trará informações relevantes a respeito do sistema prisional, cumprimento de pena e as atividades do Poder Judiciário em nossa cidade. Então, Dr. Lourenço, muito obrigado pela sua presença. Nós aqui da Rádio Visão agradecemos muito a atenção para conosco. Gostaríamos de saber a respeito do sistema prisional em Uberlândia, como é que ele está dividido e qual o número de detentos que nós temos hoje em nossos estabelecimentos. Olá, doutor Ramon, aos amigos da Rádio Visão, uma oportunidade muito boa para poder falar sobre o sistema prisional e uma honra o convite que me foi formulado e que de pronto aceitei. O sistema prisional em Uberlândia hoje ele está com 2.900 presos, informação de hoje de manhã, divididos em duas unidades prisionais, o presídio Professor Jaci de Assis e a penitenciária Professor João Pimenta da Veiga. Há mais duas unidades que abrigarão presos em construção, a APAC, que é a Associação de Proteção e Apoio aos Condenados, logo à frente da penitenciária Pimenta da Veiga, e também uma penitenciária feminina, essa penitenciária feminina construção com recursos do governo federal e governo estadual, e que atualmente ela encontra-se com as obras interrompidas diante dessa conjuntura econômica que nós vivenciamos no país e que acaba atingindo o estado e o município de Uberlândia. Então, hoje a nossa realidade é essa, 2.900 presos divididos em duas unidades prisionais. Isto são os presos em regime fechado e nós temos ainda aqueles que estão em albergue e prisão domiciliar? Não, esses presos são os que estão em regime fechado, em regime semiaberto e os que estão aguardando condenação, que nós tratamos no meio jurídico como presos provisórios. Dentro desse número de 2.900, nós temos essas três situações: presos em cumprimento de pena nos regimes fechado e semiaberto e os presos provisórios aguardando prolação de sentença. Com relação à proporcionalidade da população, que hoje é estimada em torno de 800 mil, nós temos esse número de presos, ele é condizente com essa realidade, sendo ele o preso fruto da nossa própria sociedade, né, que o colocou lá naquela situação? Hoje esse número ele gira menos de 1% da população. Eu acredito que é um número bem proporcional ao tamanho da cidade, mais do que a quantidade de habitantes que a cidade tem. É a pujança da cidade de Uberlândia, né? Uberlândia sempre foi uma cidade muito próspera, muito acolhedora às pessoas que vêm de fora, e esse número está dentro dos padrões que a gente visualiza. E aí a gente sempre tem um padrão de comparação com cidades que estão ao nosso redor. Valadares tem um número de presos próximo de 2.000. E Valadares é um quarto de Uberlândia, pouca coisa menos do que isso. Uberaba tem mais de 1.200 presos, 1.500 presos. E Uberaba não é a metade de Uberlândia. Então, eu sempre digo isso. A violência na cidade de Uberlândia, ela é alta, se você considerar os números absolutos. Mas se você for fazer um juízo de proporção com outras cidades do mesmo porte ou até de porte inferior, nós temos uma violência dentro de padrões, não vou dizer aceitáveis, porque a violência nunca é aceitável, mas dentro de padrões mundialmente reconhecidos como normais. Bom, com relação ao perfil do preso, qual o perfil desse preso que está recolhido, doutor? Nós temos presos de todo perfil. Nós temos presos com curso superior, nós temos presos analfabetos, nós temos presos de cor negra, branca, parda, não temos nenhum índio. Essa informação do índio nós não temos. Tivemos até pouco tempo atrás um espanhol preso aqui na comarca de Uberlândia, e o perfil desses presos, lamentavelmente, a sua imensa maioria, seja dos condenados definitivos ou dos presos provisórios, a maior parte deles é envolvimento com o tráfico de drogas, que hoje é o câncer da nossa sociedade. Interessante essa colocação, doutor, porque proporcionalmente ao número de presos, pode ser que nós temos aí em torno de 30% deles acusados de tráfico de drogas. É mais. É mais de 30, né? Mais de 30.
Então, proporcionalmente, se nós temos mais de 30% de presos, que seria em torno aí de 1.000 acusados de tráfico, por exemplo, o tráfico continua aqui fora, consequentemente com o consumo que vem da lei da oferta e da procura. O que fazer para coibir o tráfico e evitar que nós tenhamos um aumento da população carcerária acusada de tráfico? Trabalho de inteligência policial, né? O senhor foi delegado há muitos anos, trabalhou aqui em Uberlândia, depois trabalhou em Uberaba, então conhece Araxá, conhece a nossa região e sabe que até pela nossa posição geográfica, Uberlândia, Uberaba, Araxá, rota de tráfico de drogas, principalmente da droga que vem do Paraguai, que ela entra através dos estados do Mato Grosso, vem por São Paulo, São José do Rio Preto, Fernandópolis, passa em Iturama e chega aqui para daqui trilhar para o estado de São Paulo, para Brasília e outros, para Goiânia e outros locais do país. Hoje em dia você combater o pequeno traficante é uma medida que você vai prender um hoje, amanhã você já tem 2 trabalhando no lugar dele. Hoje as polícias têm que trabalhar cada vez mais com inteligência policial. E a inteligência no sentido de monitoramento eletrônico, escuta telefônica, quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo fiscal. A quebra da quadrilha se dá muito mais com a apreensão da droga e o bloqueio dos ativos financeiros do que propriamente com a prisão do traficante, porque esse é substituído. Agora, a apreensão da droga e o bloqueio do ativo financeiro, esse eles não conseguem repor com tanta facilidade. Exatamente. Se houver realmente a ação policial nesse sentido, principalmente o bloqueio de bens, né, que faz com que haja descapitalização do tráfico, né? Acho que a polícia tem que focar nessa situação no sentido de que pelo menos, né, um trabalho conjunto que se evite a entrada da droga na fronteira e que venha tirando todo esse caminho, né, que passa ali por Carneirinho. Tem sido feitas grandes apreensões aqui nessa região aqui de Iturama, Frutal, Uberaba, Uberlândia, né, de quantidade significativa de droga. Com relação, doutor, à reincidência, esse trato diário com o preso, a gente sabe que ele tem muito pouca perspectiva quando egresso do sistema prisional. O que a população pode fazer? Porque nós temos um conceito de discriminar esse egresso do sistema, né? Normalmente a gente o vê como com muita desconfiança e às vezes as perspectivas que ele tem de ser ressociabilizado são muito poucas, muito pequenas, mesmo porque as pessoas não lhe dão sequer a condição de um emprego que ele possa se manter e a sua família. O que fazer para evitar a reincidência, doutor? Primeira é diminuir o preconceito, porque há um preconceito muito grande quanto ao egresso do sistema prisional, no sentido de que se ele praticou um crime, ele é criminoso, não se oferece uma oportunidade para ele. Dentro disso, o governo do estado já há bastante tempo tem o PRESP, que é o Programa de Recuperação do Egresso do Sistema Prisional, e a legislação trata o egresso aquele até 1 ano da saída do sistema prisional. Então o PRESP agora, ele era na Getúlio Vargas, ele mudou para a Rua Cruzeiro dos Peixotos, não está aqui próximo da rádio, ao lado da rádio aqui, e ele oferece esse suporte, um suporte psicológico, um suporte de assistência social e procura formar uma rede de parceiros para disponibilizar emprego para essas pessoas. Nós temos excelentes profissionais lá dentro que em determinado momento da vida cometeram um erro, motivados pelas mais diversas circunstâncias, dificuldades financeiras, término de relacionamento afetivo, ou mesmo a necessidade de satisfazer um desejo momentâneo e que acabou levando à prática do crime. Então, o que é preciso? Primeiro, investir pesadamente em educação, para que as crianças de hoje não sejam os criminosos de amanhã. Segundo, se essa pessoa, mesmo com investimento maciço em educação, foi levada ao cárcere, ela tem que lá dentro, a ela ser oferecida a oportunidade para melhorar, reconhecer o seu erro e sair de lá uma pessoa melhor do que entrou. E depois, saindo do sistema, ter oportunidades para ser inserida de novo na vida em sociedade. E isso passa muito pela disponibilidade de ofertas de emprego. Bom, enquanto a gente percebe que nós temos um número excessivo de presos de acordo com a quantidade de vagas que são disponibilizadas, nós temos uma superpopulação de presos encarcerados. Esses indivíduos, enquanto encarcerados, eles têm ali uma atividade laborativa que nós possamos dizer que possa realmente contribuir para que ele seja ressociabilizado e que se evite a reincidência enquanto estiver em liberdade? Bom, a existência de número de presos acima da capacidade nominal da unidade, é o que a gente costuma falar de superpopulação, superlotação,
ela é um fator dificultador do trabalho interno, porque você tem que passar a utilizar os locais que seriam oficinas para poder abrigar presos, para diminuir a quantidade de presos dentro da cela. Mesmo assim, nós temos várias obras que são feitas fora da unidade. Então nós fizemos uma reforma num centro espírita, num lar de idosos, uma unidade, uma companhia da Polícia Militar, uma companhia dos bombeiros, em bairros da cidade, tudo isso com mão de obra prisional. Estamos em processo de finalização de uma cela do Estado Maior, então nós teremos uma sala do Estado Maior aqui no presídio Jaci de Assis, será o terceiro local do Estado, que você tem em Belo Horizonte, você tem em Bicas e você vai ter em Uberlândia uma sala do Estado Maior construída com mão de obra prisional. Nós temos escola, tanto na Jaci de Assis quanto na Pimenta da Veiga, em que é oferecido aos presos estudo. Nós temos fábrica de bloco de pré-moldado na penitenciária Pimenta da Veiga, e esses blocos utilizados nessa companhia da Polícia Militar, no bombeiro e nessas duas obras sociais que nós fizemos saíram lá de dentro, e aí também utilizando mão de obra prisional. Há trabalhos bastante interessantes sendo feitos, e tem, por último, agora que foi implementado, que é a remissão pela leitura. Os presos fazem a leitura de livros da literatura nacional, apresentam uma resenha, que é uma espécie de resumo daquele livro, e se obtiverem uma nota mínima de 60 pontos, eles ganham 4 dias de remissão pela leitura daquele livro. A leitura como forma de suprir essa deficiência do Estado de não conseguir oferecer oportunidade de trabalho para todos. Também um conceito da população de que o preso tem que trabalhar, que o preso tem que ser exigido dele até trabalho forçado, né? A gente vê muito esse conceito aí, né? As pessoas, bola, né? Isso, bola de ferro, a gente vê isso muito em filme, e as pessoas acham que a realidade nossa é completamente diferente do que se aquilo lá é uma ficção, né? E talvez seja aplicado em alguns locais do mundo, mas que também já ficaria em desuso. Eu pergunto, existe algum projeto para que seja feito convênios com o poder público municipal, que seja a prefeitura, para que essa mão de obra qualificada, que seja, ou até a mesma desqualificada, que seria de serviços gerais, para ser aproveitada em prol aí da população? Eu já solicitei uma audiência com o secretário de Obras, através do vereador Adriano Zaga. Eu pedi para ele agendar uma reunião com o secretário de Obras e com o secretário de Serviços Urbanos, no sentido de colocar essa mão de obra à disposição, porque a cidade hoje tem muito terreno baldio e a mão de obra dos presos está lá parada. E nós temos focos de dengue, de chikungunya, de zika, de tudo que acontece de ruim em terrenos baldios. Então você poderia dotar esses presos de trabalho sem custo para o município, para eles fazerem a capina, a roçagem, o recolhimento de objetos que são focos criadouros dos mosquitos que transmitem essas doenças. E dentre as iniciativas que nós desenvolvemos, faltou uma que é muito importante, que é a Horta, que é o projeto Aldeia da Cidadania dentro da Jaci de Assis, que nós fornecemos toda a folha que é consumida na Jaci de Assis, na Pimenta da Veiga, no Ceseu, e o excedente ainda é doado para instituições de caridade que funcionam lá no bairro, nos bairros circunvizinhos ao presídio Jaci de Assis. Então, a prefeitura pode ser uma grande parceira nossa, desde que ela aceite a demanda que já foi colocada para ela. Exatamente. Cabina de escola aos finais de semana. Então, isso seria uma economia gigantesca para o erário e seria uma oportunidade para os presos remirem a pena pelo trabalho. Eu gostaria que o senhor explicasse para nós a remissão da pena, explicar para os nossos ouvintes como é que é feita a contabilidade dessa remissão, para cada dia trabalhado, quantos que ele deixa de cumprir. A lei determina que a cada 3 dias de trabalho ele desconta 1 de pena. E a lei também determina que ele precisa trabalhar no mínimo 6 horas para poder descontar o dia. Então acontece simples, se o mês tem 30 dias, ele não trabalha os 30 dias, porque domingo ele tem folga. Então você pega a quantidade de horas que ele trabalhou, divide por 6, você vai achar um número, aquele número você divide por 3 e acha a quantidade de dias que ele vai remir. Normalmente essa conta dá 9 dias por mês, 8 dias por mês. Então a cada mês trabalhado ele diminui 8 dias da pena que falta para ele cumprir. E só complementando, na leitura são 4 também por força de lei.
Bem, ouvintes, iremos para um breve intervalo do nosso Visão do Momento e voltaremos em seguida entrevistando o meritíssimo juiz da Vara de Execuções Penais, o Dr. Lourenço Migliorini, que hoje nos presta relevantes informações a respeito do sistema prisional em Uberlândia. Os melhores debates acontecem aqui. Visão do Momento. Voltamos agora com o Dr. Lourenço Migliorini, juiz da Vara de Execuções Penais em Uberlândia. Eu gostaria de salientar que nós estamos tratando do preso condenado, né? Aquele que já foi condenado pela justiça pelo crime que cometeu, mesmo com a pena não transitada em julgado, ou ele ainda estando aguardando decisão de instância superior, se ele já começa a remir a pena ou se ele já tem que aguardar o trânsito em julgado da sentença. Se a sentença foi prolatada e já foi expedida a guia de execução provisória, ele já começa a remir aquela pena. A questão é que, diante desse número elevado de presos que nós temos, mesmo o preso provisório poderia trabalhar dentro da unidade e, quando chegasse a condenação, a pena seria remida. Mas, diante do número de presos que nós temos superior à capacidade nominal da unidade, nós damos trabalho apenas para os presos já condenados. Infelizmente, não é possível oferecer aos presos provisórios. Então, ele trabalhou, independente de ter guia ou não ter guia, aquele período fica lá. Se ele vier a ser condenado, ele já vai remir aquela pena. Seria um crédito na pena, né? Um desconto da pena. Mas eu gostaria de saber, doutor, a questão dos presos provisórios, né? Nós temos uma dinâmica de entrada e saída de presos provisórios que aguarda, então, um julgamento pela justiça criminal. Com a demora em se julgar, nós provocamos uma crença na impunidade, né? Então, ele entra no sistema, às vezes recebe uma medida provisória, recebe uma fiança mediante condições, e o acompanhamento desse preso efetivamente na rua é feito por quem? Hoje ele é feito pela Polícia Militar. Diante do número de pessoas beneficiadas com esse tipo de situação, seja fiança, seja recolhimento domiciliar, essa fiscalização hoje não é tão efetiva como deveria ser. Nós estamos em discussão para a implantação da tornozeleira eletrônica em Uberlândia. Acredito que devemos dar um salto de qualidade muito grande se houver isso. E o Estado agora está ampliando para Uberlândia a CEAPA, que é a Central de Acompanhamento das Penas Alternativas e Medidas Cautelares. Isso deve começar a funcionar em julho e vai melhorar muito essa questão dessa fiscalização. Porque a sensação de impunidade é gerada a partir do momento que você impõe uma pena e não aplica. Ela não é cumprida adequadamente. Isso gera a sensação de impunidade e a sensação de impunidade é um grande fomentador da reincidência. Exatamente, porque enquanto ele estiver na rua, a propensão dele é cometer outro delito, né? E nós temos também, doutor, aqueles indivíduos que não vivem fora da cadeia, né? Nós temos aqueles que gostam daquele ambiente, né? Que normalmente, quando são beneficiados aí com uma liberdade provisória ou mesmo uma progressão de regime, cometem outros crimes para voltar para dentro do sistema, né? Você tem conhecimento disso? Tem muita gente nesse sentido? Tem muita gente que não é de Uberlândia e o sistema hoje ele transfere presos do estado inteiro para o estado inteiro. Então nós temos presos em Uberlândia que são do Ceará, são do Amazonas, e isso gera na pessoa o quê? Ela ganha um benefício, ela vai para a rua, ela não tem ninguém por ela aqui. Então ela prefere praticar um novo crime. Normalmente os crimes que essas pessoas praticam é furto, não é crime com violência, só para poder voltar, para ter onde dormir e para ter o que comer. O usuário contumaz do sistema, ele entra, sai. E muitas dessas pessoas que fazem esse círculo de entrada e saída do sistema, eles têm envolvimento com droga. E é impressionante você pegar essa pessoa quando ela entra no sistema, cadavérica, com o rosto desfigurado em decorrência do uso sucessivo de droga. E quando ela é beneficiada com a liberdade provisória ou com a progressão de regime, ela sai do sistema com o rosto redondo, sai corada, sai até mais gorda, porque ela é alimentada, ela é hoje privada do uso da droga, porque nós temos o body scanner, o equipamento de revista corporal nas duas unidades. Então todas as pessoas que vão entrar na unidade passam pelo equipamento de body scanner. Isso diminuiu consideravelmente a entrada de drogas, celulares e outros objetos ilícitos dentro das unidades prisionais. Então essa pessoa, usuário contumaz, é porque ela não encontrou apoio na sociedade aqui de fora. Ela prefere voltar porque lá dentro o Estado provê ele de tudo que ele necessita.
Exatamente. Então, em razão dessa colocação, eu completo a pergunta dizendo quem tem direito a receber o auxílio reclusão. Pra gente acabar com aquela mística também que foi criada aí, que todo mundo, vou preso porque recebe auxílio reclusão. É porque é carente, recebe Bolsa Família, né? Mas o auxílio reclusão ele foi criado para uma finalidade de se manter a família do detento aqui fora, para que não haja, né, aquilo que nós também temos conhecimento, que é, às vezes, a família inteira está presa lá, né? Tem o marido, tem a esposa, às vezes o filho, tem o pai, tem a mãe, e aí, de repente, estão todos dentro do sistema. Então, o que é auxílio reclusão? O auxílio reclusão é uma verba paga pelo Estado àquelas pessoas que estão em cumprimento de pena. Mas para ter direito a receber, em linhas gerais, porque ela tem diversas particularidades, o preso tem que ter trabalhado com carteira assinada antes de ser preso. Não é todo preso que a familiar tem direito ao auxílio reclusão. Do mesmo jeito que não é toda pessoa que tem direito à aposentadoria. Você tem que preencher requisitos que são variáveis de acordo com a situação de cada preso, para que o familiar dele tenha direito a receber o auxílio reclusão. Mas, geral, ele tem que ter trabalhado com carteira assinada, porque ele é um benefício pago pelo INSS, pelo Instituto Nacional de Seguridade Social, que pressupõe o registro em carteira e recolhimento de contribuição previdenciária anterior. E outro mito, quem concede indulto e comutação não é o juiz, é a Presidente da República, através de um decreto que é publicado todo dia 24 de dezembro. E que ali estão estabelecidas o mínimo de pena e as condições impostas para isso. Qual que é o valor do auxílio reclusão, doutor? Ele varia também do mesmo jeito que varia a aposentadoria. É de acordo com a contribuição anterior, né? Ele tem que ser cadastrado no INSS e vem no benefício. Mas não menos de um salário mínimo. Não menos que um salário mínimo, né? Com relação às polícias, as polícias trabalham muito, prendem muito, né? E a gente tem que fazer uma avaliação dessa prisão. Se essa prisão, ela realmente faz com que nós tenhamos um equilíbrio na criminalidade, vamos dizer, fictícia. Ela é uma sensação de segurança que vai ali levar a população com o número de prisões. Eu pergunto, as prisões realmente elas são eficazes, são eficientes? O Brasil tem experimentado nos últimos 30 anos, vamos fazer esse recorte de 30 anos, um crescimento gigantesco na taxa de encarceramento. Hoje o Brasil tem a 4ª população mundial de presos, atrás de Estados Unidos, China e Rússia, e ele tem a 4ª taxa de encarceramento, porque é diferente, é o número de presos por 100 mil habitantes, que é o que define a taxa de encarceramento. E ele tem a 4ª taxa de encarceramento, atrás de Estados Unidos, Rússia, Indonésia e depois vem o Brasil. E essa taxa de encarceramento brasileira, ela cresceu muito superior à média mundial, de tal maneira que se o Brasil reduzisse a metade a sua taxa de encarceramento, o Brasil teria vaga para todo mundo. Porque nós temos muita vaga. A questão é que se prende demais. E sempre que se vai fazer qualquer pesquisa, uma das maiores preocupações do povo brasileiro é segurança. Você vê lá, saúde, depois segurança. Isso é sinal de que se prender muito, não está diminuindo a sensação de insegurança na população. Não sei se isso passa, talvez, pela forma que as notícias são dadas. Você noticia um crime violento, mas aí passam-se 6, 7 meses sem ter um outro crime violento. E aí você noticia um roubo como uma situação muito grave. E Uberlândia diminuiu drasticamente o número de crimes violentos nos últimos anos. Então, o número de prisões não diminui a sensação de insegurança. E o Brasil tem aumentado a taxa de encarceramento e não tem diminuído a sensação de segurança. É sinal que é aquilo que nós voltamos lá atrás. Temos que trabalhar com inteligência policial para que a gente possa desarticular as organizações criminosas, não com a prisão de seus integrantes, mas também com a prisão de seus integrantes, mas com a descapitalização, com o bloqueio de ativos, com a apreensão cada vez maior dos instrumentos do crime, armas, drogas, e também com a prisão, não só com ela, também com ela. Aí entra aquele eterno jargão, né, jornalístico, que diz o seguinte, né? Eles dão a notícia e após um crime de repercussão, dizem assim, até agora ninguém foi preso, né? Como se a prisão fosse a solução, mesmo porque obrigatoriamente será instaurado um inquérito policial que vai apurar aquele delito, né? Muitos dos crimes, né? O senhor foi delegado, o senhor sabe, muitos dos crimes não têm autoria definida no momento. Se tem autoria definida no momento, é flagrante, ele tá preso. Flagrante, ele tá preso, né? Eu gostaria de aproveitar uma pergunta
do futuro, né? As audiências de custódia, ela virá num período curto, já está programada, né? Gostaria de saber qual a data de sua implantação e se isso será uma solução para o excesso de presos encarcerados. E a audiência de custódia, ela foi idealizada pelo CNJ no Brasil, mas ela já encontrava previsão na Convenção Interamericana de Direitos Humanos desde 1985, salvo engano, ou 1975, a Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Então, o presidente do CNJ e do Supremo, ministro Ricardo Lewandowski, adotou isso como uma política pública de controle do ingresso no sistema prisional. Então, a audiência de custódia não vai tirar quem já está lá. Ela vai impedir a entrada daquele preso que não precisaria estar no sistema prisional. Então, acredito que a longo prazo, não a curto prazo, a audiência de custódia vai ser um facilitador para a diminuição da superpopulação, porque ela vai ser um filtro muito mais efetivo na entrada dessa pessoa no sistema prisional. Então, a longo prazo, não a curto prazo. Ela terá um reflexo, como o senhor diz, a longo prazo. Mas quando ocorre a autuação em flagrante e em seguida com a comunicação do flagrante ao meritíssimo juiz, ele tem que decretar a prisão preventiva, já não abre um precedente com relação a essa audiência de custódia? Todos esses atos serão feitos na audiência de custódia. Na audiência de custódia. Então ele vai ser comunicado para o juiz responsável pela audiência de custódia. Com a apresentação. Com a apresentação do preso. E aí o juiz vai decidir se converte aquele flagrante em preventiva, se relaxa o flagrante ou se concede liberdade provisória com ou sem fiança ou qualquer outra das medidas cautelares diversas da prisão. Mas o mais importante, e isso foi o principal fator de incentivo para a instalação da audiência de custódia, é o controle e evitar a prática, que em Uberlândia ela é mínima, de tortura quando das prisões para obtenção de confissão. Isso é um cenário distante da nossa realidade, que infelizmente foi prática muito comum durante o regime militar, mas que com o implemento da democracia e de mecanismos ativos de fiscalização como o Ministério Público, isso hoje é praticamente inexistente na nossa realidade prisional, graças a Deus e graças ao efetivo comando, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar na cidade. O Ministério Público participa dessa audiência de custódia? Ministério Público e Defensoria Pública. A Polícia Civil também vai fazer parte dessa reunião? Sim, o delegado regional estará lá presente. É porque tem a questão do encaminhamento. Sim. Né? O grande problema que eu vejo nisso aí, que nós estávamos discutindo em Uberaba, seria quem seria responsável para fazer essa apresentação. Isso mesmo em razão do efetivo, do pouco efetivo aqui que já nós está temos. Solucionado, será o sistema prisional. O sistema prisional que faz nada. Porque aí o preso vai sair lá do CAOP, que é o Centro de Apoio Operacional do Plantão, lá no Moarama, vai ser encaminhado ao sistema prisional, matriculado no sistema prisional e a partir daí ele será levado à audiência de custódia pelos agentes penitenciários que integram o sistema prisional de Uberlândia. Isso já foi previamente acertado, até porque o efetivo da Polícia Civil aqui, lamentavelmente, mesmo diante de muita insistência, luta política, busca junto ao Estado, ele ainda é extremamente deficitário. Exatamente. Bem, doutor Lourenço, nós agradecemos sua presença aqui conosco, né? Gostaríamos de abrir aí para suas considerações finais e agradecer realmente pelo brilhante trabalho realizado junto à Vara de Execuções Penais. Nós vimos uma evolução muito grande aí nessa perspectiva de futuro do preso, né? Nós gostaríamos que ninguém estivesse preso. Sim. Né? Nós teríamos uma sociedade totalmente adequada dentro de um regime que não tivéssemos preso, mas o preso é fruto do nosso dia a dia, da nossa vida normal aí na cidade, o que produz infelizmente produz essa pessoa. Então eu gostaria de ouvir as suas considerações a respeito aí do todo do seu dia a dia, né, do que tem sido feito. Agradecer a oportunidade de estar aqui na Rádio Visão, podendo falar desse tema, sistema prisional, que é um tema que as pessoas têm muita resistência, mas que quando começam a se inteirar do que é feito, começam a ver com outros olhos, tanto o preso quanto quem está envolvido com o sistema prisional, há muitas boas práticas sendo realizadas e à medida que a gente for implementando uma a uma dessas boas práticas, a gente vai dando divulgação dessas. Mais uma vez me colocar à disposição da Rádio
radiovisão, sempre que necessário tratar de algum tema inerente ao sistema prisional, dizer aos familiares daqueles que estão hoje abrigados nas nossas 2 unidades prisionais que a Vara de Execução Penal encontra-se à disposição para atendimento, para tirar dúvidas, mas que prioritariamente procurem os seus advogados ou a Defensoria Pública, porque isso facilita o atendimento, diminui o fluxo de balcão, permite que a gente possa, de fato, dar um atendimento qualificado a todos. Muito obrigado a todos, uma excelente semana e um excelente ano para todo mundo. Bem, ouvintes, recebemos aqui hoje o Dr. Lourenço Migliorini Fonseca Ribeiro, juiz da Vara de Execuções Penais, que prestou relevantes informações a todos nós e esclareceu pontos aí que são de interesse de todos. Então, doutor Lourenço, muito obrigado e estamos aqui sempre à sua disposição. Um abraço a todos. Você ouviu na Visão. Visão do momento. Só aqui. 98,7. Visão FM. Visão do momento, segurança, economia, saúde, educação e política. Visão FM.